Programa Revista Rural, um oferecimento Ivamec, moldado para o sucesso. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. Crédito Rural Bradesco. Jacto, novos tempos, novas soluções. Olá! A semana passou depressa, né? Mas eu acho é bom, afinal aqui estamos mais uma vez trazendo o melhor do agronegócio para você. Confira os principais assuntos. Frango brasileiro já é campeão absoluto no Catar. Os cuidados para garantir o sucesso do milho safrinha. A produção de mudas de amendoim forrageiro. A hora e a vez do trigo no cerrado. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O amendoim forrageiro é uma boa opção para a alimentação do gado. Montar um viveiro para garantir boas mudas para a formação da pastagem é uma ideia eficiente e econômica. O cultivo do amendoim forrageiro é uma boa opção para quem deseja intensificar a produção pecuária a pasto nos biomas com baixo impacto ambiental. A cultura melhora também a fertilidade do solo, a dieta animal e a longevidade dos campos. E para multiplicar essa ferramenta, a formação de viveiros é uma boa pedida. Os viveiros podem ser formados através de mudas ou sementes. O produtor deve escolher bem a área de cultivo e o local escolhido não pode ter herbicidas utilizados contra plantas daninhas e folhas largas nos últimos 2 anos. Além disso, a área deve ser plana e livre de plantas invasoras. Nós estamos aqui num viveiro de amendoim forrageiro, né, a cultivar Okira. A obtenção da muda ela é feita através de uma capina superficial. É importante que o solo esteja úmido para que facilite essa capina e se tenha condições de rebrota do viveiro onde você está retirando a muda, para que o viveiro não desapareça ou surjam muitos invasores. A gente corta essas pontas verdes que são mais moles, né, digamos assim, tenras, para fazer o plantio, tá? O plantio faz com esse material mais maduro, então a gente descarta essa ponta. Então aqui a gente tem estolões maduros, já enraizando, prontos para serem plantados. O próximo passo é dessecar a área com glifosato. A medida depende do tipo de plantas daninhas existentes na área, variando entre 4 e 6 litros por hectare. Após 2 semanas da aplicação, o produtor começa a fazer a gradagem do pasto. Vale lembrar que é preciso fazer uma análise do solo para a realização da calagem e da adubação de acordo com o tamanho da área. Aqui a gente está abrindo os sulcos para plantio em sulco. Eles são abertos a 50 centímetros entre linhas, 10 centímetros de profundidade por uns 15 de largura. Como é que é essa distribuição? Normalmente a gente faz de 1 a 2 mudas no sulco. A gente pode colocar aqui, ó, em torno de 20 centímetros fica dentro do sulco e 10 centímetros vai ficar para fora. Então 2 mudas a cada 50 centímetros mais ou menos. Distribuída a muda, o próximo passo é o cobrimento para evitar o ressecamento da muda e facilitar a pega. Tá? A gente pode fazer com pé ou com enxada. Joga solo em cima e compacta. Deixe sempre em torno de 1/3 da muda para fora, a ponta dela, para facilitar o pegamento. Importante é fazer essa operação de compactação. Tá? Para tirar o ar da zona das raízes e promover o pegamento da muda. Essa operação pode ser feita com enxada também. Sempre bom compactar bem. Pode pisar sem medo, mais compactado aqui melhor. Porque a gente chega solo na zona das raízes, evita a desidratação da muda e melhora o pegamento.
Na sequência, é a hora do plantio, e existem duas opções à disposição do produtor: o plantio em covas e o por sementes. É importante ressaltar que em cada uma o produtor deve adotar as devidas medidas e proporções. Esse processo é o processo de abertura de covas, muito similar ao de sulco. A diferença é que a gente não faz a linha contínua, né? A gente faz as covas a cada 50 centímetros aproximadamente, e 50 centímetros entre linhas também. É importante a profundidade da cova, em torno de 10 centímetros de profundidade. As mudas ficam protegidas do ressecamento superficial e a gente consiga fazer a acomodação perfeita da muda. No plantio por sementes, deve-se assegurar uma população inicial de pelo menos 12 a 14 plantas por metro quadrado, para garantir o rápido estabelecimento do amendoim forrageiro. Um viveiro de 1.000 metros quadrados pode ser formado com 5 a 6 kg de sementes comerciais. Para isso, devem ser semeadas de 3 a 5 sementes por cova, com espaçamento entre covas variando de 30 a 50 centímetros. As covas podem ser abertas com enxada ou então pode-se utilizar uma matraca para o plantio na profundidade de 3 a 5 centímetros. Feito o plantio, a necessidade é reforçar os cuidados com o controle de pragas, formigas e besouros no campo, através do uso de inseticidas. De crescimento inicial lento, os viveiros em formação devem ser mantidos livres de competição com plantas daninhas até que cubram totalmente o solo. O Sistema Faesp-Senar apresentou o Balanço do Agro Paulista 2022, setor que ainda sente os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Os destaques positivos foram na produção de grãos, que cresceu, né? Nós tivemos uma quebra de safra no ano anterior e nesta safra conseguimos recuperar a produção, principalmente de milho. O faturamento das propriedades aumentou, então a gente teve um crescimento do valor bruto da produção, que é um resultado significativo também. Alguns setores importantes, como a cana, recuperaram também parte das suas produções, né? Mas nós temos ainda muitos desafios pela frente. Então o faturamento foi maior, mas a rentabilidade ao longo do ano foi menor para o produtor. O cenário para 2023 é de incertezas e desafios para o produtor, que deve estar preparado para enfrentar as adversidades. A gente tem uma expectativa de redução de alguns preços de algumas commodities e o custo de produção ainda é elevado. Então as margens dos produtores estão menores, o que faz com que o risco de cada produtor seja maior. Então qualquer problema climático que a gente venha a ter, né, pode impactar mais a sua produção. Então é um cenário de desafios que a gente tem para o próximo ano. Aos poucos, o trigo vem ganhando espaço na região do Cerrado e deve se tornar no futuro uma das principais lavouras de grãos do país. Cultivado desde os primórdios da civilização, o trigo é considerado essencial à alimentação humana. Embora presente no pão de cada dia, o cereal é a única commodity que o Brasil não tem autossuficiência. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que aproximadamente 50% do trigo utilizado no país tem origem estrangeira. Nós acreditamos que o Brasil consiga a autossuficiência em trigo. Em média, nós acreditamos que 5 anos é possível, né? Porque nós temos a área disponível, né? Não precisamos derrubar nenhuma árvore aqui para produzir mais trigo. E nós consumimos em torno de 12,5 milhões de toneladas por ano e o Brasil produz apenas 50%. Então nós acreditamos que esses outros 50% podem ser produzidos pelo sul do país, aumentando a sua área, né, significativamente, e a região do Cerrado. As altas produtividades de trigo no Cerrado podem levar o Brasil, nos próximos anos, a ser autossuficiente na produção do grão. E isso se deve, em grande parte, ao cultivo em 2 sistemas de produção, o trigo irrigado e o trigo de safrinha. Existem estudos, né, de área disponível para o trigo
Então nós podemos aí chegar facilmente aí a produzir 2 a 3 toneladas aqui na região, né, contribuindo muito para essa autossuficiência, né? Então, principalmente no sequeiro, nós temos essa disponibilidade diária aí na safrinha, após o cultivo da soja. Então o trigo entraria nesse sistema, né, em sucessão à soja, né, em rotação com o milho e sempre incrementando, né, essa produção. A produção de trigo na região do Cerrado do Brasil Central avança junto com a geração e a adoção de tecnologias para produtividades mais rentáveis que assegurem o crescimento da triticultura tropical. Isso é uma das principais vantagens que nós temos do cultivo aqui na região, é que o trigo aqui ele é colhido numa época seca. Mesmo, por exemplo, o sequeiro ele é colhido aqui em junho e julho, né? Então esse trigo ele não toma chuva na colheita. Ao mesmo tempo também o trigo do sistema irrigado, que é colhido em setembro. Então é um trigo que não toma chuva. E isso é um dos principais atributos, né, que ajuda muito na qualidade em relação aos trigos do sul. Uma lavoura produtiva é o desejo de todo agricultor. Por isso, quando a soja precisa de proteção, a solução tem que ser a melhor. Vessaria é um fungicida com eficiência comprovada e tem em sua formulação a inovadora tecnologia com Onmir Active. Vessaria, aumente a proteção da sua lavoura com a melhor precisão. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Programa Revista Rural, um oferecimento Syngenta e você, inovando e conectando o agro. Tenha mais prenhez com as soluções OETS. Manejo campeão Onmira, para uma colheita bonita de se ver. E Crop Life Brasil, mostre seu valor, não use produtos ilegais. A inovação no plantio vem com a chegada dos novos tempos da agricultura. A Meridia 200 é a plantadeira da Jato, com robustez, precisão e qualidade no plantio que o trabalho exige. Seu conjunto de soluções foi feito para reduzir o tempo da máquina parada e permitir alcançar um nível maior de produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar com práticas sustentáveis. Conheça a Meridia 200, a plantadeira que veio para transformar o cenário do plantio. Hoje, a safrinha do milho já é, na verdade, uma safrona. A falta de água no final do ciclo pode ser uma ameaça à produtividade. Cuidando da fisiologia das plantas, porém, esse problema deve ser controlado. Enfrentando baixas temperaturas e menores índices de chuva, a segunda safra do milho, também conhecida como safrinha, se mostra mais criteriosa quando comparada à primeira colheita, que acontece no verão. Ainda assim, através da adoção de algumas estratégias de manejo, vem apresentando bons resultados em produtividade no Brasil. Pensando em milho safrinha, é uma cultura que possui certas especificidades, né, em relação ao milho verão, que se refere ao risco, né, de escassez hídrica ao longo do ciclo e também as temperaturas que vão diminuindo, né, ao final do ciclo. Então, algumas medidas são importantes para a gente tentar garantir, né, maiores índices produtivos. A primeira delas é a janela de semeadura, pensar aí na data de plantio, na data de semeadura ideal, para cada região, associado também ao material genético, ao híbrido específico, né, para aquele período de semeadura e também para a região, hoje é possível selecionar, e também, logicamente, não deixar de lado o manejo da fertilidade do solo, né, e quando a gente fala fertilidade, a gente considera tanto a parte química, física e biológica. Então, são 3 fatores fundamentais, pensando em milho safrinha e todas as condições específicas que ele tem.
Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, os produtores de milho deverão colher na segunda safra cerca de 87,4 milhões de toneladas no período 2021-2022, fator que colocou o agronegócio brasileiro como maior colheita de grãos da história, com a produção total de 271,4 milhões de toneladas. A primeira safra, dá para dizer que a gente tem condições ótimas, né, para o cultivo de milho do jeito que ele foi estabelecido, né. Nós semeamos no início dos períodos das chuvas e temos, de maneira geral, abundância hídrica, boas temperaturas ao longo do ciclo, algumas regiões temperaturas baixas à noite, o que é muito favorável ao milho. Quando a gente parte para o milho safrinha, é uma condição adaptada, mas que deu muito certo no Brasil, né? Uma condição para aproveitar melhor a área, né? É uma cultura em sucessão, geralmente, na maioria das vezes, a soja, e então a grande diferença vai estar realmente na parte climática, nas condições climáticas. Então, a janela de semeadura é muito importante, né? A gente tentar garantir o máximo de água, o máximo de distribuição de chuvas na fase inicial, até metade do ciclo praticamente, para depois a cultura aguentar o restante e fechar seu ciclo com uma alta produtividade. Considerando que o ciclo da safrinha começa com altas temperaturas e termina com a temperatura mais amena, é importante ter atenção principalmente na fase inicial, que fará toda a diferença no rendimento da cultura. Basicamente, nós temos que garantir a fundação da cultura na fase inicial, onde ainda nós temos recursos hídricos mais abundantes, né? Nós temos temperaturas ideais aí para um crescimento mais acelerado. Então, o melhor manejo possível que nós conseguimos garantir na fase vegetativa, na fase de instalação primeiro, e depois na fase vegetativa inicial da cultura, considero determinante, até mesmo porque o milho determina muitos parâmetros produtivos nos seus estágios vegetativos iniciais. Então, a fase inicial é crucial. Após 4 anos de pesquisas, a solução Coach foi lançada no Brasil com a finalidade de promover maior desenvolvimento e produtividade na cultura de milho. Ele é um regulador de crescimento, possui auxina e citocinina em uma proporção adequada e basicamente o mecanismo dele é promover maior crescimento radicular. Esse é o grande foco, o que, consequentemente, irá refletir também no crescimento da parte aérea da planta. Então, de maneira geral, eu costumo dizer que ele aumenta o vigor das plantas, né, primeiro influenciando raiz e refletindo posteriormente na parte aérea. Além de beneficiar a produção, a utilização de agrotecnologia apresenta vantagens que podem reduzir custos e intensificar os investimentos já realizados pelo produtor. Quando a gente pensa que ele promove um maior crescimento radicular, diretamente a gente já associa as plantas explorando melhor o solo, né? O solo é a fonte de recurso de nutrientes das plantas, de água, basicamente, e quando as plantas têm maior exploração desse recurso ali disponível para elas, consequentemente a gente vai ter mais eficiência em absorver nutrientes, a gente pode sim esperar redução em na adição de alguns insumos, né? Então, com o tempo, ao promover maior crescimento radicular, a gente consegue sim mapear e entender que as plantas vão estar mais eficientes na absorção de nutrientes, principalmente os menos móveis no solo. Com um forte trabalho de marketing, a Jacto mostra a cada dia mais o trabalho que tem realizado. E a postura adotada é a de apresentar ao mercado seu portfólio, reforçando os benefícios das tecnologias desenvolvidas. A Jacto é uma empresa que está no mercado há 74 anos, né? E a gente, ao longo da história, tem desenvolvido inúmeros equipamentos aí para vários segmentos de mercado, tanto pulverização, adubação, plantio. Então, é um desafio o marketing estar colocando
realmente todas essas informações de uma maneira bastante clara, né, para que os leitores, os usuários das máquinas, os nossos clientes consigam tirar o máximo proveito e fazer um bom uso dessas tecnologias. Com a tradição vem o peso da responsabilidade de se manter atual e próxima dos clientes. E na companhia, os próximos passos já estão sendo dados a todo vapor. Nós estamos a todo momento aí bastante antenados, né, às demandas do mercado. A gente tem trabalhado forte aí com essa visão, né, de futuro. A Jato investe todo ano 4 a 5% do faturamento, do seu faturamento, em pesquisa e desenvolvimento. Então tem sempre alguma coisa no forno aí, né? Seja uma máquina totalmente nova ou especificações das máquinas atuais que vão se modernizando. Então a gente sempre tem aí um volume de atividades em pesquisa e desenvolvimento que isso se refletem em lançamentos no próximo ano, desde um bico de pulverização, um simples bico de pulverização, até uma especificação de produto que pode trazer aí um benefício forte para os clientes, né, de redução de custo, de melhoria de qualidade. Então, obviamente que nós temos internamente, dentro dos nossos processos, um trabalho muito forte, né, de melhoria, de estar olhando lá no campo as oportunidades, de mudança, né, de atualizações, de novas especificações, sempre atento para trazer a melhor solução, né, para esse cliente, para que realmente ele sempre sinta que tem em suas mãos o melhor equipamento do mercado com as melhores tecnologias disponíveis. O censo de confinamento DSM 2022 aponta que 6,951 milhões de bois foram confinados neste ano, tendo como destaque os estados de Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. O número é 4% maior do que o registrado no ano passado. O que a gente vê é por que o confinamento cresceu, porque mesmo com esse desafio de margem menor o ano passado, também margem apertada esse ano, quem investiu em tecnologia e foi extremamente eficiente, continuou no azul. Claro que com a margem menor do que teve em 2020, né, essa margem reduziu pelas situações de mercado, né, a gente viu o boi muito mais caro e também o custo da dieta, mas quem foi eficiente atuou muito em gestão, né, e usou tecnologia para ter bons rendimentos, bom ganho de peso, ainda fecharam no azul. Para o mercado de leite, a oferta melhorou, com recuperação da produção, mais as importações. Já a demanda segue abaixo, mas com expectativa de melhora. Os preços seguem estáveis. Do ponto de vista do produtor, o que aconteceu com ele esse ano? Os custos aumentaram muito pós-pandemia e guerra na Ucrânia, cerca de 60%, e acabou saindo muita gente da atividade, ou na verdade sempre saíram, mas agora acelerou esse processo. Então a gente teve, depois de 8 anos, uma queda na captação na casa de 8%. Então o Brasil está entregando menos leite, e esses produtores provavelmente saíram da atividade ou reduziram a velocidade de trabalho deles. Em contrapartida, faltou leite no mercado. Então, aqueles que ficaram deveriam se beneficiar disso com um preço de leite melhor, né? Lei de oferta e demanda, mas isso não acontece. Em 2022 isso não aconteceu, em 2023 a gente acredita que vai continuar assim, até que a economia mundial e brasileira melhore, no qual a capacidade de compra está baixa. Então, a gente tem uma oferta ainda em recuperação, mas uma demanda no mercado extremamente limitada. Quem escolhe Yara, escolhe nutrir muito mais. Escolhe uma nutrição adequada para o solo. Escolhe nutrir uma parceria repleta de benefícios. Escolhe nutrir conhecimento, experiências e consultoria especializada com o programa Boa Colheita Produtores Rurais. Compre fertilizantes Yara. Cadastre suas notas em orbia.ag, transforme em pontos e troque por produtos, serviços e muito mais. Afinal, quem tem Yara tem sempre uma boa colheita. Programa Revista Rural, um oferecimento Tortuga, uma marca DSM. Biogênesis Bagô, a evolução da saúde animal. Compre fertilizantes Yara e acumule pontos. Só quem tem Yara tem boa colheita.
Linha Pastagem da Corteva AgriScience. A natureza é nossa força, a pecuária é nossa raça e alimentar o mundo a nossa fé. A Copa do Mundo ainda não acabou, mas já existe um campeão no Catar, sabia? É o frango brasileiro, que conquistou aquele país, um dos maiores importadores do produto. Os resultados nos gramados da Copa do Mundo do Catar não importam. O que importa é que o Brasil há muitos anos vem batendo um bolão na exportação de frango para os países do Oriente Médio. A relação com o Catar é uma relação de longo prazo, assim como é também a relação com os países ali da região do Oriente Médio. O Brasil iniciou as suas exportações para aquela região na década de 70 e desde então essa região se converteu definitivamente numa das principais regiões para as quais a gente exporta o nosso frango. Atualmente, aí mais de 1,5 milhão de toneladas são exportadas todos os anos para os países de maioria muçulmana. E no Catar não é diferente. A gente exportou nesse ano, de janeiro até outubro de 2022, algo como 90 mil toneladas. Isso é um acréscimo de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a expectativa de receber quase 2 milhões de visitantes durante o evento, as indústrias brasileiras aproveitaram a oportunidade para fazer uma campanha e mostrar que 70% do frango consumido no Catar é brasileiro, além de estar presente em 150 países. Nós colocamos, por exemplo, 30 painéis espalhados nas principais avenidas da cidade de Doha, que é onde se concentra grande parte dos estádios do Mundial. Nós colocamos cartazes ali, painéis, no qual a gente coloca o frango halal do Brasil, trazendo sabor e sustentabilidade para mais de 150 países. Experimente no Catar. Esse foi o slogan que nós colocamos, e esse slogan, inclusive, está escrito em inglês, em árabe e com um prato da forma como os árabes geralmente comem esse frango brasileiro. Então, tudo isso faz com que a gente leve essas informações para o Catar, e as pessoas que estão lá podem passar por essas avenidas, a gente sabe do fluxo bastante intenso de pessoas nesses dias, e possam ver, então, que o nosso frango brasileiro é consumido lá no Catar e é consumido em mais de 150 países ao redor do mundo. Por ser uma nação árabe, a carne exportada para o Catar passa pelos preceitos halal, que em português quer dizer permitido. Só que atualmente, nem todos os muçulmanos estão no Oriente Médio. Na Indonésia, por exemplo, é onde se encontra a maior população, com 240 milhões de pessoas. Isso mostra que a exportação do frango brasileiro ainda tem muito espaço para crescer. Nosso produto ele é muito bom, ele é muito bem visto fora. O mercado árabe, o mercado muçulmano confia muito no produto brasileiro, e a gente já tem uma participação muito expressiva, mas sempre dá para aumentar mais. Então a gente tem uma capacidade produtiva muito boa no Brasil, nosso produto tem excelente qualidade, nosso preço é muito competitivo, as empresas respeitam muito os preceitos, né, os conceitos halal, e isso garante para o muçulmano que é um frango que ele consegue consumir, que é uma proteína que ele consegue consumir, e isso acaba trazendo esse mercado tão importante para o Brasil. Além das questões de mercado, turismo e esporte, a Copa também tem ajudado a mostrar a cultura do Catar, não só para os brasileiros, mas também para todo mundo. O brasileiro tem bastante respeito, né, com culturas de fora. Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, sempre tem um comentário ou outro, mas nenhum tipo de agressão ou alguma coisa nesse sentido. Mas tem muitos países onde o preconceito é muito forte. E um evento desse tamanho, se eu não me engano, é o maior evento esportivo do ano sempre, está sendo num país muçulmano e está tendo toda esse sucesso na organização, eu acho que isso é muito positivo para quem não mora em país muçulmano, né? É claro que o Catar teve um investimento gigantesco em infraestrutura, em estádios e tudo isso, mas eu acho que a visão dos muçulmanos para os não muçulmanos está sendo muito positiva.
Ouvir o agricultor e investir em pesquisa e tecnologia são prioridades para a Corteva. Não é à toa que a marca se evidenciou como preferida do público no Top List Rural 2022 na categoria fungicidas. A Corteva iniciou esse projeto há mais de 10 anos. A ideia era estar lançando o produto não só visando lançar novos ativos no mercado, mas entregar alguma coisa a mais, e ela começou a investir bastante em formulação também. Então, além de trazer inovações em princípio ativo, a Corteva investiu muito em formulação. E o que a formulação dessa linha de produtos de fungicida traz para o agricultor? Primeira coisa, a não necessidade do uso de óleo. A gente vê que hoje o fungicida precisa do uso de óleo para ele funcionar perfeitamente. E era uma grande dúvida do agricultor, se você está usando o óleo correto, se o óleo que eu comprei para o herbicida eu posso usar para fungicidas. Então, hoje, essa formulação elimina a necessidade de adição de óleo quando se vai fazer a aplicação. O outro ponto que preocupa bastante o agricultor, falando agora na safra de verão, é chuva. Você nunca sabe quando você pode perder uma aplicação porque veio uma chuva logo em seguida. Então, desenvolvemos também uma formulação que consegue fazer com que o produto entre na planta mais rápido e evite perdas por chuvas após a aplicação. Melhoria da eficiência, redução da fitotoxicidade. Então, a Corteva veio ouvindo as necessidades do agricultor e colocando tudo isso dentro dos produtos e melhorando aí o uso e, por final, a produtividade também do agricultor. E nosso programa vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!